Olá lá! Estranhou? Não percebeu barulho nenhum? Não tem ruído nenhum? Pois é! Você está chegando agora no canal autoagora.com.br do YouTube. Legal, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esquece aí de dar o seu like. Aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho que todas as vezes que a gente tiver novidade nós vamos mostrar para você. E a novidade de hoje é nada mais nada menos do que o sedã esportivo da Volvo Cars do Brasil, que é nada mais nada menos o S60. Esse daqui é o S60 T8 Recharge R Design. Por que Recharge? Porque ele tem um motor a combustão e tem um motor elétrico. Por isso que quando eu estava chegando aqui você não ouviu absolutamente nada. Ele estava sendo impulsionado pelo motor elétrico. E o motor elétrico você sabe, não tem barulho. Então você quer conhecer todos os detalhes desse carro, quanto ele economiza, quanto ele gasta de combustível, o que tem aqui dentro que é muito luxuoso, impressões ao dirigir? Então fica com a gente. Vamos lá? E eu começo mostrando para você os detalhes do desenho da carroceria do Volvo S60. Começando aqui pela frente, presta atenção no capô. Ó, capô grande, com esse vinco aqui e esse outro aqui, que vem se juntar com a grade, que tem uma grade grande também, e aqui no centro o símbolo da Volvo. Agora presta atenção no detalhe desse farol. O farol é em full LED, só que aqui ele tem esse detalhe aqui em LED, que é um T para simbolizar o martelo de Thor. Exatamente, não vamos esquecer que a Volvo é uma marca escandinava, o Thor é o deus do trovão da mitologia nórdica, correto? E aqui na parte de baixo do para-choque nós temos então uma outra grade com os sensores, são vários sensores espalhados aqui pelo carro. Temos também aqui essas entradas de ar, tá? E presta atenção, até vou sair aqui da frente da câmera para você prestar atenção como o carro é baixo. Olha só como o carro é baixo, tá? É um palmo meu de distância do solo. Isso é uma característica de carro esportivo, por isso que você tem que tomar muito cuidado ao passar por valetas e lombadas. Aqui no desenho da lateral do Volvo S60, eu peço para você prestar atenção nesse detalhe aqui do teto, olha só, como ele vem para cá e tem essa caída aqui na parte traseira. Isso remete aos modelos coupé, só que o coupé legítimo, ele é duas portas. Então aí começaram a fabricar, digamos assim, que sedã coupé. Aí você pode perceber que a área envidraçada aqui é grande, tá? Tanto o vidro da dianteira como o vidro da traseira. Temos esses detalhes em preto aqui na coluna, maçaneta na mesma cor do carro. O espelho retrovisor tem essa capa preta com as lâmpadas repetidoras, as lâmpadas de seta aqui em LED. Aí tem esse detalhezinho aqui, ó, que é essa portinha, que é exatamente onde você conecta o carregador para carregar a bateria elétrica, a bateria do motor elétrico aqui, tá? Aí nós temos, voltando aqui para a dianteira, você vê que o farol, ele invade aqui o paralama. E quando você está, por exemplo, com a seta ligada, esse detalhe aqui do T, né, que simboliza o martelo do Thor, ele deixa de ser aquela luz de LED branca para virar a seta já alaranjada. Aí nós temos os detalhes do paralama, que é ressaltado, porém não tem moldura na caixa de roda, tá? Você percebe aqui, ó, paralama sem moldura. Depois, então, nós temos aqui um vinco que praticamente pega o carro inteiro, ele está mais ressaltado nessa parte e vai para a região das maçanetas. As rodas são de liga leve, 19 polegadas, com pneus 235 40 R19, tá? Então aí você tem pneus esportivos para um carro esportivo.
E aí você deve estar me perguntando quais são as dimensões do Volvo S60. Ele tem 4,7 metros de comprimento, 2 metros de largura, altura de 1,4 metros e distância entre eixos de 2,8 metros. E aqui os detalhes da traseira, que eu começo mostrando a partir do teto. Você percebe que ele tem a antena estilo barbatana de tubarão, o vidro bem inclinado, aí nós temos a tampa aqui com esses vincos aqui bem nas extremidades e esse ressalto na tampa do porta-malas. Depois então, o Volvo bem grande colocado aqui. Agora presta atenção que legal, que detalhe interessante dessas lanternas. Você está vendo que a lanterna, ela invade a tampa do porta-mala. Ela vem, ele faz esse desenho aqui e forma praticamente que um E, né? Tem um desenho de um E. Seria um E de Edson Ragazzi. Aqui o S60, que é o modelo. Depois então temos a placa de identificação. E aqui a identificação T8 AWD Recharge, ou seja, é o S60 T8 AWD Recharge. Esse AWD é a especificação da tração dele, que é uma tração integral. Ela está sempre funcionando nas 4 rodas de acordo com a necessidade que você tem de utilizar o carro. Para-choque grande, com refletores aqui nas extremidades, esses detalhes aqui embaixo cromado e preto, e aqui também preto, exatamente para reforçar a esportividade. E depois então nós vamos abrir a tampa do porta-malas para você ver aqui dentro, né, qual é a capacidade do porta-mala. Capacidade do porta-malas do Volvo, 442 litros. Agora aqui, um detalhe interessante. O Volvo, ele vem com essa malinha, que é exatamente onde está acomodado o cabo para carregar, tá? É aqui que você tem o cabo para carregar. Tá aqui, ó. Onde você vai, então, plugar essa ponta aqui na tomada e essa ponta é a que você utiliza para carregar o carro. Porém, vale destacar, tá? Para você usar isso na sua casa, você vai precisar ter o sistema 220 e ele tem que estar aterrado. O melhor mesmo é você, no caso, comprar o wallbox, que aí você não vai ter problema nenhum, vai ser instalado, vai o eletricista, verifica tudo que tem na sua casa para fazer essa instalação e faz ela de maneira correta. Mas se precisar, por exemplo, se você chegar num local para carregar o carro, onde não tem esse plug aqui para colocar lá, você tem esse cabo que você pode então utilizar, tá certo? E agora está na hora de mostrar para você o coração do Volvo S60. Vamos lá, chega aqui pertinho, que é muito interessante. O motor. Esse aqui é o motor a combustão, motor movido a gasolina. Como eu falei aí desde o começo, ele tem motor a gasolina e tem motor elétrico. Esse motor é um 4 cilindros, 2.0 turbo, tá? 4 cilindros, 2.0 turbo, movido a gasolina e o outro motor elétrico, que, como já te falei, também pode ser carregado na tomada. A potência combinada deste sistema de propulsão, ou seja, o motor a combustão com o motor elétrico, é de 407 cavalos. Isso mesmo, 407 cavalos combinando os dois motores. E o torque, 40,8 kgfm. O câmbio é automático de 8 marchas com opção de trocas manuais. Então presta atenção aqui nos detalhes desse motor. Tá certo que a gente tem essa capa aqui que não dá para ver muita coisa lá embaixo, mas, por exemplo, olha só o tamanho do coxim desse motor, né? O coxim é que é utilizado para dar sustentabilidade no motor na carroceria. Olha o tamanho dele e também todo de alumínio. Aí
detalhe interessante que você vai encontrar em carro elétrico e carro híbrido. Tá vendo? Essa fiação aqui, esses contatos laranja, pois bem, tudo que está nessa cor significa que é eletrificado, ou seja, não coloque a mão de jeito nenhum, porque a corrente elétrica que passa aqui é muito alta. Então, conforme você vai andando com o carro, se você colocar ele no módulo híbrido, ele vai entendendo de acordo com a necessidade, de acordo com a aceleração, de acordo com a velocidade, se ele usa o motor elétrico ou se ele usa o motor a combustão. Você tem a opção também de ir lá no painel, no multimídia, você pode colocar ele para carregar enquanto ele está rodando, ou então você pode carregar ele no carregador público ou no wallbox se você tiver ele na sua casa. Vamos entrar no Volvo para você conhecer os detalhes interior dele. E aqui também um detalhe interessante. Conforme você fecha o carro com o sensor de aproximação, o espelho retrovisor rebate. E aí, quando você vai abrir, o espelho abre. No caso, eu estou com o sensor de aproximação aqui na minha mão. Aí nós temos os detalhes aqui de acabamento. Olha só, que legal, tá? Tudo muito bem acabado, em couro, as costuras que a gente tem aqui na porta, os comandos da memória do banco que você pode colocar. Aqui para abrir esses detalhes aqui cromados, tá? Então aqui já dá para você ter uma ideia do que é a parte quando você vai entrar, quando o motorista vai entrar dentro do Volvo. Eu vou mostrar também para você a parte traseira. Na parte traseira, nós temos um bom espaço interno, apesar de ser um carro esportivo. Vou entrar aqui para você observar, tá? Bom espaço, no caso, para as pernas. Temos o cinto de segurança, que você vai afivelar ele aqui. O encosto de cabeça, você já regula ele exatamente para que você tenha aqui a cabeça colocada de uma tal maneira que no caso de uma colisão, você vai ir para frente, depois vai voltar e a tua cabeça vai estar segura aqui. E olha que interessante, saída de ar-condicionado, tá? Saída de ar-condicionado para o ocupante do banco traseiro. Então, para quem senta desse lado, para quem senta daquele, o espaço é excelente. Porém, aqui no meio, apesar da gente ter o cinto de segurança para acomodar mais uma pessoa, esse túnel aqui, ele é muito elevado. Então, o ideal nesse carro é que ele seja, se você vai usar ele, por exemplo, com 4 pessoas, 4 adultos. Aqui no meio, ficaria mais recomendado para uma criança, né, com uma estatura baixa, que não tenha necessidade, por exemplo, da cadeirinha. Agora, se for criança com cadeirinha, ele tem o sistema Isofix para fixar a cadeirinha. Um outro detalhe também, aqui atrás tem a entrada USB-C, que pode ser utilizado tanto pelos ocupantes do banco traseiro, como também para quem está sentado no banco dianteiro, né? Você pode espetar o USB-C aqui para usar lá na frente. E agora nós vamos mostrar para você a parte dianteira, a parte do motorista, como é que ele se acomoda no Volvo S60. Bom, e aqui no interior do Volvo, começo falando sobre o volante. Totalmente revestido em couro. É um volante multifuncional, onde você tem várias funções aqui que você utiliza nesses comandos, inclusive comando de voz. É um volante com ajuste de profundidade e também de altura, tá? Normalmente o pessoal fala altura e profundidade, né? Mas tudo bem. Então você já percebeu aqui que dá para ajustar altura e dá para você ajustar profundidade. Isso te deixa aí muito fácil para você escolher a melhor posição para dirigir. Quando você aciona o carro, olha só que legal. Esse painel, ele é totalmente digital, 100% digital, tá? Porém,
O mostrador que você tem, a grafia do mostrador, é como se fosse de um painel analógico. Aqui embaixo, você está vendo esse 40 aqui marcando? Esse 40 é o leitor de placa. Conforme você está andando numa rodovia, numa rua, ele lê a placa e te mostra aqui. A última placa que a gente passou era dessa velocidade de 40 km por hora, por isso que ela ficou marcada. E aqui há várias configurações que você vai utilizar nesse painel que podem ser mudadas. Saindo do painel, vamos aqui para o multimídia. Esse multimídia, você controla praticamente que o carro inteiro através dele. Desde sistema de ar-condicionado até, por exemplo, as condições de dirigibilidade. Por exemplo, aqui ó, nessa tela, se eu quiser colocar o carro para carregar enquanto ele está andando, é só apertar o charge aqui, tá? Então você viu, o carro estava no motor elétrico. A partir do momento que eu apertei o charge, ele ligou o motor a combustão e passou a carregar a bateria. As câmeras, por exemplo, são controladas aqui pela central multimídia. São várias as funções que você consegue obter aqui na central multimídia, tudo sensível ao toque. Parece um tablet, tá? Controle de ar-condicionado. O ar-condicionado é dual zone, ou seja, você controla a temperatura para o motorista e também para o passageiro. Existem sensores fora do carro que detectam a qualidade do ar. E se de repente ele percebe alguma situação que seria prejudicial para quem está dentro do carro, o que acontece? Ele automaticamente vai ativar esse recirculador. Depois então nós temos aqui os controles que você pode colocar no carro. Por exemplo, módulo hybrid, como está marcado ali. Então, nesse caso, está funcionando o motor elétrico e o motor a combustão. Se eu colocar ele no Pure, o que vai acontecer? Olha aí, você percebeu que ele desligou o motor, apesar de pouco ruído que entra dentro da cabine? Ele desligou o motor a combustão e deixou só no motor elétrico. Aqui, eu controlo a tração dele, tá? A partir do momento que ele está no AWD, então essa tração das 4 rodas, elas estão funcionando, elas estão funcionando permanentemente. Então, de acordo com aquilo que você faz, como você acelera, ele vai então distribuir a tração do carro. E nesse módulo Power é o módulo esportivo, tá? Aqui ele vai privilegiar o desempenho do carro para quem gosta aí de uma direção mais esportiva. Então é esse módulo Power. Como a situação não está fácil para ninguém, não é verdade? Combustível está caro, energia elétrica também está cara, então nada melhor do que você conduzir no modo Pure, onde ele vai aproveitar ao máximo o motor elétrico e você vai economizar combustível. E aqui embaixo temos também outros controles. Temos aqui outros controles, né? No caso, por exemplo, para você mudar a estação de rádio, para você fazer aí, mudar, se você está, por exemplo, ouvindo a música através de um outro equipamento, você tem essas funções aqui que você pode mudar por aqui ou no volante multifuncional. Câmbio, olha só que detalhe interessante, ele também é revestido em couro, com essas costuras brancas, muito bem acabado. Porta-objeto. Aqui é onde você liga e desliga o carro. Você tendo o sensor próximo de você, aqui você vai ligar e vai desligar o carro. Agora, nesse momento, por exemplo, eu desliguei. O multimídia ainda está ativo porque eu não abri a porta. A partir do momento que eu abro a porta, ele desliga. Temos os porta-objetos. Dentro do porta-objeto, entradas USB e também tomada 12 volts. Um outro sistema também interessante que vale a pena a gente mostrar. O freio de estacionamento do Volvo S60 é um freio de estacionamento elétrico, não existe alavanca. E você aciona nesse botão aqui. Então, em vez de chamar de popular freio de mão, que tal o popular freio de dedo? E aqui é onde você aciona o sistema, que conforme você para, por exemplo, num semáforo, conforme você para numa subida, você freou o carro, você pode tirar o pé, que ele não vai descer, ele não vai se movimentar. Ele só vai se movimentar a partir do momento que você acionar o acelerador. Já mostrei também para você, ele tem as memórias
para o banco. Então, por exemplo, você ajusta o banco, essa coisa toda, coloca na memória o número 1. Aí você emprestou o carro para alguém, alguém saiu, mexeu no banco e tudo mais. Quando você retornar nele, é só apertar aqui o número 1 que o banco vai se posicionar na maneira correta, na maneira que você prefere para dirigir. Isso vale tanto para o motorista e para o passageiro. Também vale ressaltar que o comando elétrico de banco é tanto para o motorista como o passageiro. E o sistema de som dele é um sistema de som Karman, um dos melhores que existe aí no mundo. Vou mostrar para você as condições de dirigibilidade do Volvo S60, esse sedanzão aí que a Volvo comercializa aqui no país, com motor híbrido, tem propulsão híbrida, motor a combustão e motor elétrico. Pelo fato de ter um motor elétrico, o torque dele é absurdo. Você dá aquela leve encostadinha no acelerador e ele já arranca. É um carro muito bom no que diz respeito a desempenho, tá? Estou fazendo circuito urbano com ele, porque geralmente as pessoas usam mais o carro no circuito urbano, e aí, né, você tem que controlar o pé, sim. Você tem que controlar o pé, porque senão ele passa da velocidade muito rapidamente. Que diz respeito aos ajustes de suspensão para as curvas, é um carro que realmente agarra. Ele é muito bom de curva. Apesar de ser um sedã, ter a traseira lá um pouco avantajada, não tem essa de jogar a traseira. O carro realmente ele é muito estável e a direção elétrica progressiva está muito bem acertada, de uma tal maneira que você precisou de firmeza nela, ela te dá, e se você precisa de leveza na hora de fazer uma manobra de estacionamento, ela te dá também. Agora o que eu vou fazer aqui, ó, passar numa lombada, você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado porque uma das características de carro esportivo é que o carro esportivo geralmente ele é mais baixo do que um carro que é feito para um uso convencional. Então, se você não tomar cuidado na hora de passar numa lombada, vai ter aquela raspadinha costumeira que acontece no assoalho, tá? Então, você fica atento a isso. Quando você for passar por valeta lombada com o S60, dá aquela freadinha, passa com carinho para não ter maiores problemas. Bom, esse carro, como eu falei para você, é um carro híbrido. Ele tem um motor elétrico e tem um motor a combustão. Esse motor elétrico dele é o tipo do carro que a gente chama ele de híbrido plug-in, ou seja, você pode carregar ele enquanto ele se movimenta e você também pode carregar ele na tomada. Para você carregar ele enquanto está se movimentando, você pode deixar no módulo híbrido, que aí ele vai fazer esse trabalho automaticamente, ou, se você preferir, é só clicar aqui no multimídia, os charge, e aí ele passa a carregar o motor elétrico. Enquanto ele está acionado o charge, ele vai carregando então o motor elétrico. Você tem também a opção, por exemplo, de deixar o carro parado, ligado em marcha lenta, com o charge ligado, e ele vai carregando. Só que aí você vai gastar combustível, né? Você vai gastar o combustível, que esse carro é movido a gasolina, para carregar o carro. Ou então você tem a opção de plugar ele num carregador público ou instalar o wallbox na sua casa para carregar a bateria do Volvo S60. E aqui, de uma maneira geral, quando você tem necessidade, vamos dizer assim, vai de desfilar com o carro, andar em baixa velocidade, né? Só curtindo, observando a paisagem, aquela coisa toda, você não vai ter problema não. Você percebe que o isolamento da cabine é muito bom, a gente quase não tem ruído externo que vem aqui para dentro da cabine. Você tem a facilidade de só encostar o pé no acelerador e ele rapidinho já começa a se movimentar. Mas se você precisar, por exemplo, de uma situação que você tenha que acelerar um pouco mais forte para fazer uma
ultrapassagem, uma retomada, é só encostar de leve o acelerador que ele responde prontamente. E quando você tem que fazer, por exemplo, uma curva, sem esforço. É um carro que ele reúne os dois mundos, ou seja, é um carro luxuoso, com detalhes de acabamento aí, como eu já mostrei para você, de fino trato, muito silencioso por dentro, espaçoso para os ocupantes, tem bastante espaço interno aqui para quem vai utilizar o Volvo S60, e também tem aquela pegada esportiva. Só falta um pouco de ruído, né? Porque geralmente o carro esportivo tem aquele ruído que entra dentro da cabine, aquele som de motor, aquela coisa toda, né? E aqui, no caso, prevalece a característica luxuosa, a característica executiva do sedã S60, ou seja, um carro muito silencioso. Agora eu vou mostrar para você como é que é feito o carregamento da bateria do Volvo S60, o sedã da Volvo. Só que para mostrar isso para você, eu vim até aqui no espaço Volvo Lovers, que é um espaço que a Volvo montou em São Paulo, na rua Surubim, número 544, onde é possível carregar carros elétricos e eletrificados. Você não precisa ter um carro da Volvo para utilizar esse espaço, ok? Vou mostrar um pouquinho desse espaço para você ver como é que é. Então, além dos carregadores, aqui tem disponível, por exemplo, os produtos da marca Volvo Lifestyle. Temos uma área de conveniência onde a pessoa tem à disposição café, água, Wi-Fi aqui enquanto ele aguarda. E esse programa Volvo Lovers é um programa que a Volvo lançou para emprestar carro para que as pessoas tenham experiência com os carros da marca. Para você conhecer melhor como é que funciona o Volvo Lovers, é só você acessar na área de notícias do autoagora.com.br, que está lá explicando tudo direitinho o que você precisa fazer para ter um carro da Volvo emprestado. E um detalhe, sem custo, tá? Você vai ter a oportunidade de andar com o carro da Volvo sem ter custo nenhum. E aqui, nesse espaço, você também pode carregar seu carro elétrico também sem custo. Agora vamos lá, vou mostrar para você como é que carrega o Volvo S60. E aí, para você carregar a bateria do Volvo S60 é muito simples. Se você tem na sua casa um carregador como esse daqui, por exemplo, o Wallbox, ele já vai vir com toda a estrutura, com esse conector aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir aqui, ok? E depois então é só encaixar. Você encaixou, ele então começa a carregar. Aqui inclusive já aparece uma luz dizendo que o carro está sendo carregado. E no painel mostra o quanto tempo é necessário para carregar a bateria. Esse caso aqui, por exemplo, nós chegamos com a bateria zerada. Então por isso que ele vai demorar um pouco mais para ser feito o carregamento. Enquanto eu estou aqui no espaço Volvo Lovers carregando a bateria do Volvo, vale ressaltar aí para você que nesse caso, com o carregador rápido que eles têm aqui, chegamos com a bateria zerada, para a carga total é um tempo de 3 horas, tá? Vale ressaltar também que no espaço Volvo Lovers, para quem participa do programa, eles têm a campanha contra a fome. Então eles pedem para quando você devolver o carro, trazer também 1 quilo de alimento não perecível. Mas veja bem, isso não está condicionado. Olha, se você não trouxer o alimento, não vai ter o carro. Não, não é isso. Eles pedem uma doação. Se você puder doar, ok. Se você não puder também, tudo bem. Não é por isso que você vai deixar de participar do programa. Consumo de combustível do S60 T8 Recharge R-Design. 21,9 km por litro na cidade e 22,5 km por litro na rodovia. Nessa avaliação, o carro utiliza gasolina.
O autoagora.com.br utilizou o sedã em várias situações do dia a dia, como ir para o supermercado, pegar congestionamento e aquela coisa toda que você sabe que tem numa cidade grande, tá? E aí, o consumo que a gente conseguiu obter foi o seguinte: 18,7 km por litro na cidade e 21,3 na rodovia. Aí você vai falar, pô, mas então a Volvo está mentindo? Não, a Volvo não está mentindo. Eu sempre falo isso quando cito consumo de combustível. Consumo de combustível depende exatamente de como o motorista conduz o carro, em situações, como é que está a rodovia, como é que está a rua, se ele acelera mais, se ele acelera menos, condição climática, tudo isso influencia no consumo de combustível. E mais um detalhe, usei ele também com o ar-condicionado ligado, tá? Então, obviamente, não consegui chegar nessa média que a Volvo, porque a Volvo, quando faz esse teste, faz o teste numa pista de teste, ambiente controlado, né? Como todas as montadoras. Existe um sistema para fazer o teste de consumo de combustível do carro. Existe um padrão. E esse padrão que é feito, geralmente, dificilmente eles conseguem chegar na realidade. Por isso que eu divulgo aqui essa diferença que tem. Mas, dependendo da maneira que você vai dirigir esse carro, pode ser que você consiga consumir menos combustível até do que eles conseguiram registrar, como já aconteceu comigo em outras avaliações. Bom, aí nós temos dentro desse carro uma série de acessórios aí que a gente já foi mostrando durante o vídeo. Vale ressaltar que ele tem no aplicativo o Waze, se você colocar lá eletroposto Volvo, ele vai te mostrar todos os locais, porque a Volvo espalhou vários eletropostos aí na cidade, em supermercado, em vários locais, para você poder carregar o carro. E tudo isso sem custo, tá? Então se você colocar lá no Waze ou no Google Maps, eletroposto Volvo, vai aparecer os locais e você escolhe aquele que está mais próximo de você para você ir até lá e carregar a bateria do teu Volvo se você não tiver o wallbox na sua casa. Aí você deve estar curiosão, né? E quanto custa o Volvo S60 T8 Recharge R-Design? R$ 334.950. Além de tudo isso que eu já mostrei para você, vale ressaltar também que você pode conectar o multimídia no Wi-Fi. Num local que tem Wi-Fi, você pode conectar o multimídia no Wi-Fi. E também ele tem o GPS dele nativo, tá? Você obrigatoriamente não precisa estar com o celular pareado e espelhado para Android Auto ou Apple CarPlay para usar os mapas. Ele tem o GPS dele, GPS nativo. Outra coisa também que é muito legal desse carro, que é sensacional, é o sistema de áudio, que é o Harman Kardon, que vem com 13 alto-falantes, um subwoofer de 600 watts. Além disso, ele tem sistema de proteção contra lesões na coluna cervical, ele tem o Seat Safety, que é o sistema de frenagem automática, que pretensiona o cinto de segurança conforme você faz uma frenagem mais brusca. Ele tem sistema de cadeirinha, sistema de fixação de cadeirinha infantil, que é o Isofix. Tem também o sistema de alerta de mudança de faixa, conforme você está dirigindo o carro, se você escapa um pouquinho da faixa, ele te avisa e corrige, é muito legal isso, tá? Sistema de alerta de ponto cego nos retrovisores, por exemplo, um motociclista passando do teu lado, tem uma luzinha laranja que começa a piscar lá para você, para te avisar. E ele também tem o sistema de frenagem automática, tanto na dianteira como na traseira. Hoje mesmo, na hora que eu estava saindo da garagem, o carro estava no módulo Pure, funcionando só com o motor elétrico, ou seja, sem fazer barulho nenhum. E aí o que acontece? Passou uma pessoa atrás. Conforme essa pessoa se aproximou, ele freou imediatamente. Isso acontece tanto na dianteira como na traseira. Detectando algum obstáculo que tem perigo de colisão, ele freia. Tá bem? Então são esses os detalhes que eu tinha para mostrar para você do Volvo S60 T8 Recharge R-Design. Gostou? Então faz o seguinte, se você está chegando agora, aproveita, dá seu like, aproveita também, se inscreve no canal, clica no sininho, que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidade. No autoagora.com.br, na seção de avaliação, tem
a matéria completa também, que você pode ler. Você viu o vídeo, viu os detalhes e lê a matéria também, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Para encerrar, quero agradecer muito o Thiago lá da assessoria de imprensa da Volvo, que nos emprestou o carro para que a gente conseguisse fazer esse vídeo para você. Agradecer toda a equipe aqui do Espaço Volvo Lovers, muito gentil com a gente, atendendo, cedendo aí para que a gente fizesse essa filmagem. Agradecer a minha filhona linda, divina, maravilhosa, Vitória Ragazzi, que está sempre me acompanhando aqui. Ela serve de cinegrafista, edita os vídeos, é muito legal. É nepotismo mesmo, é da família, não tem jeito, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua participação. Ah, sim, espalhe o Auto Agora por aí. Espalhe o Auto Agora por aí. A nossa seção de vídeos, o site, contribua para que a gente tenha mais acessos. Divulgue para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus inimigos, se você tiver. Não tem problema, pode ler o Auto Agora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Para você compartilhar esse vídeo, é só clicar em compartilhar, vai aparecer lá o link, você dá copiar e você sai espalhando por WhatsApp, por e-mail, como você achar melhor, tá bom? Até mais! Tchau, até a próxima!